Boa noite a todos. Agradeço a todos aqueles que ainda são resistentes e que ainda aqui estão presentes, uns que já aguardaram, outros que acredito e compreendo perfeitamente que não tenham conseguido ficar. A verdade é que tive um problema relacionado, não foi um problema verdadeiramente, mas já sabem como é que são as crianças, sobretudo as crianças muito pequenas, e quando há uns que só conseguem adormecer na presença do pai por vezes, então não há volta a dar e acabamos por ter esse contratempo. As minhas sinceras desculpas por este tremendo atraso, que de facto não era a minha intenção era ter começado muito antes, mas os pequenos às vezes é que mandam e quando assim é, nós não temos outra hipótese a não ser de facto cumprir. Ou seja, foi basicamente a pensar nisto que eu tive este atraso. Foi um atraso longo, pronto, e espero naturalmente não se repita mais vezes. Peço desculpa, não foi nenhum tipo de suspense, não foi nada. Ora bem, eu começo desde já por vos chamar a atenção para o facto de ontem ter decorrido então a conferência global da multipolaridade, em que contou com a intervenção de diversas personalidades de um pouco por todo o mundo. Eu era uma das pessoas a representar Portugal. Entre os quais eu posso naturalmente contar que este evento contou com também uma intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, o Ministro Sergei Lavrov, contou também com o discurso da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Maria Zaharova, e também do professor Alexander Dugin, que muitos daqui bem conhecem, muitos gostam de acompanhar. Espero que tenham tido a hipótese de conseguir acompanhar o evento. Estamos a falar de um evento que durou mais de 16 horas, mas para todos os efeitos espero que tenha tido para todos os gostos vários tipos de intervenções. Este barulho que vocês aqui veem sou eu a abrir o mapa, basicamente, do Military Maps, portanto, ele vai sempre mandando várias notificações e é natural que vá sempre enviando qualquer coisa. Mas, para todos os efeitos, eu espero que tenham gostado do evento. Ele, neste momento, encontra-se disponível no YouTube, na página do Nova Resistência, para quem conhecer, porque na página do YouTube do Nova Resistência ele encontra-se lá presente neste mesmo momento. Espero que quem quiser possa recuperar algumas intervenções e que, para todos os efeitos, que as mesmas possam ter algum significado. Para quem teve a oportunidade também de me acompanhar, espero que tenha sido um discurso que tenha ido ao encontro daquilo que seriam as vossas expectativas. Portanto, assim sendo, perante isto, aquilo que eu vos posso dizer é que na próxima quarta-feira, dia 3, vou lançar como estreia, portanto, com uma entrevista gravada com uma cientista política turca que nos vai deixar a sua análise relativamente às eleições da Turquia do próximo dia 14 de maio. Porquê é que eu chamo a atenção para este tipo de... para aquilo que nós vamos ver no próximo dia 14? Apesar de conversa com ela ter decorrido em inglês, o vídeo que será lançado com a entrevista já terá as legendas em inglês, em russo e também em português. Portanto, não precisam de se preocupar quanto à questão do acompanhamento propriamente dito deste mesmo evento numa língua que não dominam, em esperar que depois surjam as legendas. Depois, eu acredito francamente que não quero naturalmente estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha, como devem calcular, mas eu acho que acertei em cheio com o tipo de convidada que eu aqui acabei por escolher para vir para nos dar a entrevista e a sua visão. Porquê? Desde logo, estamos a falar de uma convidada que vocês certamente já verão o evento, mas que desde logo é cientista política, altamente consagrada na Turquia, e que faz um discurso extremamente sério,
extremamente neutro e imparcial e olha para esta situação realmente na perspectiva política e não na perspectiva daquilo que nós temos nas nossas televisões e nos nossos jornais e por aí fora. Ou seja, nós olhamos para ela realmente com uma perspectiva completamente diferente de quem olha para os acontecimentos enquanto profissional, académico, cientista, o que quiserem, de algo que está a acontecer no seu país e que compreende-o de uma determinada forma. Eu acho que vocês vão perceber isso, sobretudo quando nós ouvirmos a entrevista que vai ser lançada. Depois, porque estamos a falar, de facto, de uma personalidade que tem uma intervenção, a meu ver, e uma ampla reputação no terreno. Portanto, eu acho que é uma excelente oportunidade para todos nós de podermos contar com aquilo que se está a verificar na Turquia e com o que é que nós poderemos, para todos os efeitos, contar ou não relativamente à situação de segurança da Turquia. Posto isto, aquilo que eu gostaria de vos trazer era, desde já, a entrevista não vai ser ao vivo, portanto, não vai ser ao vivo, a entrevista já foi gravada com a convidada e, para todos os efeitos, esta entrevista vai contar já, isto para quê? Para facilitar também o acesso a legendas por parte das pessoas e todos aqueles que querem acompanhar, porque há um conjunto de pessoas que nem sempre conseguem acompanhar estas entrevistas em direto e, para todos os efeitos, eu acredito que se toda a gente puder acompanhar numa língua que compreende efetivamente, eu acho que neste caso concreto tem utilidade. Portanto, e daí que eu tivesse gravado. Muito obrigado, Sra. Olívia Teixeira, por ter acompanhado o evento naturalmente. Aproveito e peço já agora a todos aqueles que puderem, que vão deixando o seu gosto neste mesmo vídeo, neste mesmo direto, para que possam ajudar a promover todo não só o canal, mas como também o vídeo em direto. O que é que eu vos posso indicar mais relativamente a esta senhora? É que eu acho que vão ter algumas surpresas na forma como ela analisa, de facto. Acho que é uma análise exímia, a forma como expõe as coisas, o tipo de conteúdo, porque vão perceber que existe uma grande diferença entre ter um conjunto de opinadores e de comentadores, por assim dizer, que vão às televisões e vão aos jornais, escrevem os artigos de opiniões e dão umas larachas no sentido de adjetivarem, até substantivarem uma determinada linha governativa e depois temos cientistas políticos. E esta senhora, naturalmente, é uma cientista política que merece, a meu ver, toda a vossa atenção, até porque apresenta uma perspectiva, quer relativamente a Erdogan, que ela acompanha a situação política na Turquia há décadas, muito interessante, e também relativamente a Kemal Kılıçdaroğlu, que é neste momento o candidato apontado como o mais provável vencedor das eleições na Turquia, presidenciais na Turquia, e eu acho que a senhora nos dá uma visão muito, muito interessante daquilo que nós podemos contar. Ou seja, parece-me que, para todos os efeitos, já deixei aqui esse resumo. Eu espero depois poder contar com mais um grupo de outros analistas no conjunto de outras matérias, mas isto só para vocês saberem que eu tenho naturalmente todo o interesse em trazer para este canal todo o tipo de pessoas, todo o tipo de pessoas que, de facto, apresentem uma visão, seja ela de uma visão mais pró-ocidental, mais pró-russa, o que quiserem, como quiserem qualificar. Eu não gosto de qualificar, eu gosto de lançar questões, de lançar dúvidas, de tentar perceber uma perspectiva diferente. E depois cabe às pessoas aceitarem ou não estarem aqui presentes, mas eu tenho todo o interesse em ter pessoas de todo o tipo de sensibilidades. Mas, portanto, isto para vos dizer que espero que a entrevista com a professora Senem Aydin Düzgit que venha a ser do vosso interesse e com certeza terão todo o interesse. Portanto, no próximo dia 3 de maio, pelas 21 horas, horário de Lisboa, 3 de maio, quarta-feira, pelas 21 horas, será então lançada a entrevista com a professora Senem Aydin Düzgit. Posto isto, vamos ao tema que de facto nos traz aqui hoje.
A senhora Tessia Pedroso diz que o gosto já deixei, assisti ainda só à parte da Conferência do Mundo Multipolar, vou ouvindo o resto aos poucos. Foi uma excelente iniciativa e espero que aconteça mais vezes. Eu também tenho a dizer aquilo que já transmiti, aliás, ao professor Dugin, e que foi no sentido de que acho que o evento foi muito bem conseguido, foi muito bem organizado, acho que é algo completamente diferente e completamente fora da caixa face àquilo que nós estamos habituados a assistir e, para todos os efeitos, eu também já disse ao professor Dugin, alguns contratempos é natural que aconteçam quando estamos a falar de um evento desta dimensão, com este tipo de projeção e com esta magnitude. Portanto, é natural que existam contratempos, mas, a meu ver, os contratempos que aconteceram no evento de ontem não foram nem de perto nem de longe minimamente danosos ou colocaram sequer ou ameaçaram a realização do evento. Portanto, são aquelas coisas típicas que acontecem às vezes, os imprevistos, como acontece em qualquer tipo de organização. O Sr. Marcelo Zacarias diz que gostaria que convidasse o Major-General Agostinho Costa, tem todo o interesse em ter aqui connosco, ter aqui comigo e convosco também, o Major-General Agostinho Costa. Confesso que nunca contactei com ele, porque nunca calhou e porque nunca se proporcionou, e depois porque nós não temos propriamente aqui uma agenda concertada entre os comentadores e os analistas que na perspectiva de alguma imprensa e de algumas pessoas com uma visão muito mais redutora das coisas, que nos qualificam, a mim, ao Major-General Agostinho Costa, ao Major-General também Carlos Branco, e a um conjunto de mais outras pessoas que nos colocam na margem dos putinistas. Nunca contactei pessoalmente, à distância, direta ou indiretamente, com o Major-General Agostinho Costa. Se alguém, porventura, tiver algum meio de contacto para que eu possa utilizar, eu, durante muito tempo, fui muito conservador quanto a convidar pessoas de Portugal, porque poderiam, às vezes, pensar que havia aqui algum tipo de concertação de discursos. Eu sempre quis evitar isso, mas acho que já passámos essa fase e, neste momento, se alguém tiver alguma forma de contacto para eu poder chegar até ao Sr. Major-General Agostinho Costa, por favor, façam-me chegar. Terei todo o gosto em convidá-lo para estar aqui presente e para podermos trocar aqui umas bolas, digamos assim, relativamente ao conflito na Ucrânia. Depois, o que é que eu vos posso então dizer neste momento? E também para não nos alongarmos tanto, porque para a introdução já vai bastante longa, vamos então àquilo que interessa. E aquilo que interessa é verdadeiramente a questão da contraofensiva da Ucrânia e também, por outro lado, a situação do Grupo Wagner. Porquê? Eu continuo a insistir que as pessoas aqui no Ocidente, sobretudo na comunicação social, que é o mais preocupante, continuam em negação relativamente, e também vou acabar por responder à senhora Catarina Rolo, relativamente à pergunta que me deixou aqui. As pessoas continuam em negação. E quando eu digo que continuam em negação, é no sentido de que as pessoas, e sobretudo aqueles que têm responsabilidade na comunicação social, continuam a selecionar apenas os discursos que lhes interessam e que lhes são convenientes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se hoje Yevgeny Prigozhin, o líder do grupo Wagner, diz que desencadearam uma incursão em Bakhmut ou Artyomovsk e que conseguiram com isso dizimar mais de 1000 soldados ucranianos e não sei quantas toneladas de armamento militar, as pessoas dizem alto, isto é propaganda. E não podemos acreditar no que eles dizem. Eles não estão a progredir no terreno. Mas depois, por outro lado, quando o mesmo Yevgeny Prigozhin dá uma entrevista em que diz, bom, temos de considerar se devemos continuar aqui por muito mais tempo, estamos a proceder ao levantamento de milhares de corpos todos os dias, então aí, calma, que aqui o Prigozhin já fala a verdade. Portanto, e nós vamos aproveitar isto para mostrar que há aqui uma fragilidade por parte da Aliança Pró-Russa. Vamos lá ver, as pessoas têm que se decidir. Ou confiam, de facto, naquilo que o Prigozhin diz num determinado contexto e relativamente a uma determinada situação, ou então não confiam e não selecionam aquilo que lhes interessa. E é por isso que eu acho que os meios de comunicação social estão, acima de tudo, viciados para apenas assumirem como verdade
um conjunto de coisas que eles próprios querem que se verifique e que aconteça. Por exemplo, as pessoas, eu ainda ontem vi que em vários meios de comunicação social, praticamente toda a gente a citar, e eu fui procurar em vários meios da imprensa portuguesa para perceber qual é que seria o alcance daquilo que estavam a querer colocar nas palavras de Prigozhin numa entrevista que terá dado e em que reconheceu que a situação estava complicada e tudo mais. Ele teve este tipo de declarações. E eu reparei que se limitaram única e exclusivamente a passar esta parte do discurso. Mas vamos lá ver. Então, e como dizia aqui a senhora Margarida Costa, e muito bem, o Prigozhin hoje diz uma coisa, amanhã diz outra completamente diferente. E isto é um perigo. E isto é um perigo para aqueles que querem alimentar determinadas expectativas, porque só selecionam a parte que lhes interessa. E a parte que lhes interessa é este discurso de Prigozhin, mas quando amanhã Prigozhin vier dizer que conseguiu causar perdas significativas nas Forças Armadas da Ucrânia, então aí já ninguém presta atenção a nada a nada que Prigozhin venha a dizer. E o que é que também se acaba por desconsiderar? É assim, o que se acaba por desconsiderar é que, para todos os efeitos, as pessoas não transmitem, nem que seja porque não acompanham e porque em Portugal, eu vou particularizar o caso de Portugal, os meios de comunicação social selecionam as fontes que lhes interessam. Ou seja, são aquelas fontes que basicamente pensam como os meios de comunicação social portugueses pensam. E é natural que quando eu vou só procurar a pessoas que pensam da mesma forma que eu, então eu vou encontrar informação que, sem sombra de dúvida, me vai acabar por confirmar uma série de ideias que eu tenho e vou acreditar que aquilo que está acontecendo na realidade é uma coisa e que pode não ser necessariamente isso que esteja a acontecer. E aqui é o que se passa, porque se as pessoas fossem ver inúmeras fontes russas, as pessoas iam poder ver que ainda hoje saíram inúmeras notícias a darem conta de que até os Estados Unidos já reconheceram, através de alguns meios de comunicação, que o grupo Wagner já tem, além de praticamente dominar Bakhmut quase por inteiro, já sobram alguns bolsos de, de presença e de resistência ucraniana em Bakhmut. Ainda de ontem para hoje, o grupo Wagner conseguiu conquistar e ganhar o controle sobre vários quarteirões em Bakhmut. Ora bem, isto faz sentido quando se diz que um grupo está em tremendas dificuldades, quando o grupo até equaciona a hipótese de que não dá para aguentar muito mais tempo e tudo mais, mas isto confere quando, de facto, na prática continua a conquistar território, continua a causar perdas significativas às Forças Armadas da Ucrânia, não faz sentido. E não faz sentido porque, se vocês forem ver, por exemplo, o resumo mesmo da situação de hoje, vocês vão ver que mesmo em Bakhmut, as Forças Armadas da Federação Russa, porque nós temos depois elementos das Forças Armadas que prestam apoio no sentido de complementar e de dar apoio às operações que o Grupo Wagner está a conduzir em Bakhmut, nós vemos que, por exemplo, ainda hoje, as Forças Armadas da Federação Russa atacaram as posições ucranianas em Bogdanovka. E mesmo na parte norte, na região norte de Bakhmut, o grupo Wagner ainda hoje continuou a avançar e a conquistar território, nomeadamente até, é interessante porque até vem com pormenor e com exatidão e com precisão aquilo que efetivamente está a acontecer. E aquilo que ainda hoje foi comunicado em vários meios de comunicação russos foi que o grupo Wagner ainda hoje conseguiu progredir e ganhar território, por exemplo, nas ruas Tolbukhin e também Pobiedo. Portanto, e depois, além disso, há também a informação de que na rua Tchaikovsky, que fica no sul da cidade, também continuam o grupo Wagner a infligir algumas baixas e a fragilizar ainda mais os ucranianos. E numa outra rua também, que é a rua Korsunsky, há também a informação de que as tropas russas continuam a forçar os ucranianos a recuar e a retirar de determinadas regiões.
Portanto, quando nós temos este quadro, eu pergunto, mas porquê é que as pessoas só dão importância àquilo que Prigozhin diz em público, no sentido de reconhecer supostamente, ou de alegadamente reconhecer, uma suposta fragilidade que está a verificar no terreno, quando todos os dias surgem notícias de que são copiosas as derrotas e as perdas da Ucrânia. Aliás, não sei se chegou aqui a Portugal essa notícia, porque isso já não tive tempo nem paciência para procurar, mas há agora um outro problema delicado, é que na margem direita do rio Dnieper, a região de Kherson, que era na margem direita, que era onde estavam presentes os militares ucranianos, se bem se recordam, que chegaram lá entre setembro e outubro do ano passado, para controlar aquela parte, enquanto os russos atravessaram para a margem esquerda e ficaram com aquela franja. Ainda ontem houve a notícia de que os militares ucranianos que estavam na margem direita retiraram e abandonaram uma boa parte da província de Kherson. E a grande questão que muitos estavam, de facto, a refletir, sobre a qual muitos estavam a refletir, era que as pessoas que ficaram para receber os militares ucranianos, aqueles mais fervorosos, aqueles que sempre foram contra a presença russa, estava a ser discutido até em meios ucranianos e agora o que é que vai acontecer a estas pessoas? Porque as pessoas agora sentem que não têm os militares ucranianos supostamente a protegê-los. Bom, em primeiro lugar eu tenho de dizer que se for mantido o modus operandi típico dos russos, não lhes vai acontecer nada, a menos que exista algum tipo de crime que lhes possa ser diretamente imputado por alguma razão em concreto. Mas o simples facto de ser contra a presença russa, os russos já têm perfeita noção disso, que não são consensuais, seja em que parte for do território em que se encontrem. Mas o grande tema de reflexão era, então, mas ponto número 1, porquê é que os militares ucranianos retiraram de Kherson? Ponto número 2, então e agora as pessoas que ficaram a colaborar com os ucranianos, o que é que lhes vai acontecer? Ou seja, estas eram as grandes questões. E então pergunta-se, mas porquê é que os militares ucranianos, não consegui confirmar se é a totalidade ou se é uma parte significativa apenas, entre aspas, mas a verdade é que os militares tiveram de retirar de Kherson para poderem posicionar-se e ocupar determinadas posições que os ucranianos têm necessidade nas frentes, ora de Zaporozhye, ora também de Bakhmut. Ou seja, nós já não andamos só a trabalhar com as reservas, nós estamos a trabalhar ainda com aqueles que supostamente deveriam estar noutras franjas do território para impedir qualquer tipo de progressão russa no território e, pelos vistos, estão a ser obrigados a ir para outros lados para tentar segurar, por assim dizer, um conjunto de frentes que neste momento são extremamente prioritários. Porque no dia em que a Ucrânia perder definitivamente Bakhmut ou Artyomovsk, isto vai ter um efeito psicológico absolutamente devastador para os militares ucranianos e até mesmo para o próprio Zelensky, que quer dizer, por algum motivo, há uma aposta séria e a Ucrânia põe a carne toda no assador para garantir a proteção daquela frente, que é uma das linhas de defesa, a penúltima linha de defesa, que foi montada para impedir que os russos a partir dali fiquem com, não digo um caminho livre, mas com um caminho menos dificultado do que aquele que têm encontrado até o momento. E se cai Bakhmut ou Artyomovsk, há muitas interrogações que vão continuar a surgir na cabeça das pessoas. E o que é importante também relevar numa situação desta natureza? É que isto para vos dizer que, como a senhora Margarida Costa disse, e muito bem, de uma forma extremamente resumida, Prigozhin nos diz uma coisa, amanhã diz outra. E depois da manhã vai dizer outra ainda diferente. Se as pessoas começarem só a selecionar aquilo que lhes interessa, os discursos são ambíguos de Prigozhin. Acho que não é por acaso que o próprio Prigozhin deu esta entrevista. Nós estamos num contexto de conflito armado. Envolve muitos interesses, envolve várias potências em confronto. Envolve, eu posso mesmo dizer, esta questão ucraniana envolve mesmo a eventual reconfiguração do aparelho do sistema de segurança a nível global. É mais do que natural que as pessoas utilizem aquilo que muitas vezes que se tornou mais banal na gíria futebolística, que é os chamados mind games. Ora no sentido de provocarem o adversário / inimigo,
ora no sentido também de lançarem informação contraditória para deixarem o inimigo baralhado. E eu acredito que Prigozhin esteja a ter este tipo de declarações e nos dias diz uma coisa e noutros dias diz outra. Depois sugere que há tensão com Moscou e depois ao mesmo tempo não. E eu acredito que isto é intencional, já exatamente para fazer sugerir que o Grupo Wagner e que as Forças Armadas Russas estão numa situação de fragilidade, portanto, ucranianos podem avançar por ali fora com a contraofensiva, que eles estão aflitos e depois têm uma surpresa bastante desagradável. Ou então algo está aqui a ser equacionado, mas acima de tudo o objetivo é transmitir uma mensagem a terceiros. Porque eu acredito que se neste momento o Grupo Wagner, com tanta coisa que já foi dita pelo seu líder, e com o conjunto de interesses também que o seu líder tem a manter a ligação Moscou, depois não só, eu continuo a insistir numa ideia que já vos disse aqui há algumas semanas, é que vai haver um ponto, ou pelo menos está aqui a ser equacionado um ponto, um momento em que os militantes, as milícias do Grupo Wagner, vão ser integrados na estrutura das Forças Armadas da Federação Russa. Resta perceber os contornos, mas Shoigu, já há alguns meses, o ministro Sergei Shoigu da Defesa, já veio, na altura, lançar um pouco aquilo que... deixar aqui alguma água na boca, entre aspas, face àquilo que se poderá esperar no futuro. Que é a necessidade, ele primeiro veio lançar a questão da necessidade de as Forças Armadas da Rússia terem pelo menos 1.500.000 efetivos. Depois, se tem neste momento 900.000 pronto imediatamente para serem utilizados e destacados, então onde é que vão arranjar os restantes? Através de vários recursos, incluindo através da eventual integração do Grupo Wagner nas Forças Armadas da Federação Russa. Resta perceber os contornos. Agora, e também tem de ser bem sucedidos. Se Prigozhin estivesse verdadeiramente em litígio, em conflito, em ruptura com a liderança russa, eu acho muito pouco provável que neste momento isso fosse sequer uma hipótese a ser considerada e acho até que o Grupo Wagner já teria de alguma forma sido, se não substituído, pelo menos teria sido parcialmente isolado na sua missão, com a missão que está a ocupar e a desencadear neste momento em Bakhmut. Depois temos também o outro lado da moeda. É que, num espaço de 4 dias, o presidente Volodymyr Zelensky andou a insistir para que os aliados lhe entreguem meios aéreos para poder finalmente desencadear a contraofensiva. Depois acabou por dizer que, porque é importante e que só há contraofensiva ou que é vital para a condução de uma contraofensiva o apoio aéreo, e a verdade é que qualquer pessoa que minimamente perceba de conflitos armados e de questões militares sabe que é fundamental esse apoio aéreo na condução de qualquer tipo de operação militar no terreno. Depois veio dizer, pouco depois, que se deem ou não deem os meios aéreos, e é interessante perceber que houve alguma comunicação social logo a lançar para o exterior artigos de opinião, um conjunto de outras notícias, a dizer porque é que finalmente está na hora de cedermos F-16 à Ucrânia. Porque é que, mais do que nunca, a Ucrânia precisa dos F-16. Ou seja, começou a campanha para justificar aquilo que até algumas semanas era visto como um tabu, que era impossível nós fornecermos meios destes, nós ocidentais fornecemos meios destes para os ucranianos pelas mais variedíssimas razões. Mas, o que é que isto quer dizer? Isto tudo para dizer o quê? Que Volodymyr Zelensky vai dizer que, independentemente de fornecerem ou não os meios aéreos para a Ucrânia, a contraofensiva vai ter de ir para a frente. Ontem já me cruzei com declarações também de Zelensky, em que o próprio Zelensky diz, bom, esta contraofensiva está comprometida e provavelmente não a poderemos levar a cabo porque já foram revelados através dos famosos documentos classificados do Jack Teixeira. Ou seja, nós temos aqui num espaço em menos de uma semana, 3 declarações praticamente contraditórias entre si e que, a meu ver, isto faz também sugerir que são estas tentativas de manter a dúvida
no inimigo, nomeadamente na Rússia, que é afinal, eles vão ou não vão avançar, afinal, aqueles planos dizem ou não dizem a verdade, afinal, aqueles planos, afinal, o que é que nós poderemos esperar? Contra-ofensiva, mas o quê, aonde e tudo mais. É que os russos sabem, como o Andrei Martyanov aqui bem assinalou, os russos sabem qual é a movimentação no terreno. Eles não têm problema quanto a isso. Agora, a questão é perceber e também conseguem traçar a partir daí o cenário mais provável de poder vir a acontecer com base naquela movimentação. Agora, a questão é perceber se de hoje para amanhã não poderão ser surpreendidos com um outro cenário com o qual não estou à espera. E eu acredito que estas declarações também de Zelensky tenham a mesma motivação que as declarações de Prigozhin, ou seja, dar uma no cravo, outra na ferradura, num dia estamos confiantes e vamos ser um rolo compressor sobre o inimigo, no outro dia estamos em sérias dificuldades, vamos ter de abortar as operações, ou seja, tudo isto, a meu ver, são informações intencionalmente contraditórias. Não acredito que seja algo que esteja a falhar de última hora e que, portanto, vem-se na obrigação de inverter o discurso. Acredito que, se fosse o caso, mais facilmente manteriam segredo e confidencialidade, nem que fosse para deixar ali uma certa dúvida a pairar no ar sobre o que é que poderia vir a acontecer. E eu acredito que algo de facto está para acontecer, e vocês dizem, bom, ok, mas isto é um pouco lapalice. Sim, parece ser um pouco lapalice, mas eu não acredito que as forças ucranianas vão, de facto, desistir. Acho que esse cenário é pouco provável neste momento. Que as forças ucranianas agora não vão conduzir uma contraofensiva e que os russos também, bom, agora o grupo Wagner, depois de estar a conquistar cerca de perto de 90% de Bakhmut, agora vamos retirar porque não aguentamos mais. Há aqui qualquer coisa que de facto não confere, e aliás, já tive a oportunidade de ver aqui nas notícias que, e já me falaram aqui também, também no chat, que as Forças Armadas conduziram um ataque expressivo contra posições das Forças Armadas da Ucrânia em Kramatorsk e também em Pavlograd. E que acabaram por destruir toneladas de equipamento ucraniano, aos serviços ucranianos, e ao mesmo tempo também acabaram acabou por resultar na morte de um conjunto, de um número significativo de pessoas e de militares ucranianos e combatentes ucranianos se encontrariam naquele local. Depois, houve também ainda a notícia de que, relativamente a Pavlograd, é muito importante frisar que se trata de um centro logístico extremamente importante para o inimigo. É curioso porque eu já ando eu diria para aí desde julho do ano passado, mais coisa menos coisa, a falar na tentativa que os russos querem de visar Pavlograd. Porque Pavlograd realmente funciona sempre funcionou durante meses, como um importante entreposto de abastecimento e de apoio logístico aos esforços que estavam a ser desencadeados desde logo não só no Donbass, mas como também em Kharkiv e num conjunto de outras regiões do leste e nordeste da Ucrânia. E agora, nós temos, desde algum tempo para cá, os russos de facto infligir vários ataques contra esta situação. Portanto, depois, é muito importante frisar também que Pavlograd não é só um importante centro logístico para os ucranianos. É também importante sublinhar que existem, regra geral, duas estações, basicamente, de entroncamento na cidade e que, através dessas duas estações, estavam sempre a ser utilizadas para abastecer as unidades ucranianas, não só para futuras ofensivas, mas como também para as ações que estavam a conduzir neste momento. Ou seja, conseguindo neutralizar e destruir uma das cadeias de abastecimento da Ucrânia, isto com certeza que acaba por estrangular ainda mais o esforço dos ucranianos no terreno. Depois, é também importante referir que, após os ataques na região de Dnipropetrovsk, que foram desencadeados, houve também informações sobre a destruição de equipamentos de defesa antiaérea S-300 e também de munições para elas. E perguntam vários de vocês, então, mas esperem lá,
sistema de defesa antiaérea S-300 não é um sistema utilizado pelos russos. É. Mas uma boa parte dos sistemas de defesa antiaéreos que os ucranianos têm neste momento ainda foram herdados não só desde a era soviética, como depois ao longo da década de 90. E, curiosamente, muitos desses sistemas são aqueles que apresentam maior grau de eficácia. E estamos a falar dos S-300. Imaginem se os ucranianos tivessem já outro tipo de meios de defesa antiaérea mais sofisticada e mais eficaz também para conduzir essa defesa. Ou seja, estas coisas continuam a acontecer no terreno. E não só continua a acontecer no terreno, e depois nós temos um conflito que decorre junto da segurança social e que a segurança social ocidental, desculpem a expressão, mas papa isto, sem sequer pensar o que é que está a mastigar e o que é que está a levar à boca, porque é algo que, em teoria, lhes agrada, e depois as pessoas ouvem a notícia que todos os dias aquilo que se ouve é que os russos têm tremendas dificuldades, e depois nós vemos que, na prática, os ucranianos, há sempre unidades de ucranianos a retirar, por exemplo, Bakhmut. Tivemos ontem aquela notícia de Kherson. Continuamos a ouvir este tipo de notícias. Mesmo o grupo Wagner continua a dominar um conjunto, uma franja cada vez maior da cidade de Bakhmut ou Artyomovsk. As coisas continuam a acontecer e depois nós continuamos a ouvir todos os dias que os russos têm dificuldades. Mas porquê? Bom, porque alguém ouviu que há um meio de comunicação ocidental em que nós confiamos incondicionalmente, porque só podem estar a dizer a verdade, terá dito isto assim, 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 assim. Quer dizer, isto é uma situação extremamente caricata para mim, mas que induz e lança em erro as pessoas que depois ouvem isto e que ficam a acreditar que estas coisas são mesmo verdade. Portanto, neste momento, o ponto de situação é este. Isto para vos dizer que estava aqui a tentar perceber os vossos comentários, porque eu estava aqui a tentar olhar para o mapa para perceber o que é que as coisas aqui estavam. Pois, exatamente. A senhora Maria da Costa, sempre que faz aqui estas intervenções, faz sempre intervenções extremamente pertinentes, e por acaso aqui diz mesmo, e o exército ucraniano, como está em Bakhmut, se os Wagner estão mal, então como está o exército de Zelensky? Pois claro, as derrotas são copiosas, são significativas, estas coisas continuam a acontecer. E as notícias da senhora Catarina Rolo, que é, confesso não seja bem li, que Zelensky pede asilo para as crianças, não me recordo para onde. Sabe alguma coisa? Não estou a ver qual é que será esse conteúdo, se calhar com mais alguns elementos talvez consiga precisar. Mas estou a ver o que é que consta aqui. Odessa vai ser a beira baixa, Odessa vai ser conquistada proximamente. Odessa, vamos ver se eu também consigo esclarecer algo sobre isto. Odessa é um objetivo. Odessa mais tarde ou mais cedo é um objetivo. Agora, antes de chegar a Odessa, primeiro tem de haver a conquista e consolidação de Kherson, tem de haver também Zaporódia, tem de haver também Mykolaiv, e só depois é que nós, entre aspas, pessoas que estão de fora e que olham para este conflito, aí é que nós poderemos esperar a ver qualquer tipo de intervenção em Odessa e também na Transnistria. Isto é um objetivo e se as coisas continuarem desta maneira, eu diria mesmo que é uma inevitabilidade. A senhora Catarina Rolo diz, a comunicação social papa isto porque está a papar, ou é ingenuidade? É um misto dos dois. É porque é ingenuidade e porque, ao mesmo tempo, aquela informação é demasiado sugestiva no sentido de confirmar um conjunto de ambições que as pessoas querem que se verifique no terreno. E então, claro que as pessoas vão agarrar-se àquilo com unhas e dentes e tentar justificar que estão certas. A prática começa a revelar outra coisa completamente diferente. Isto é para vocês perceberem, basicamente, qual é que é a situação no terreno, neste momento, que existe relativamente ao conflito da Ucrânia. A Rússia não demonstra o mínimo interesse e vontade para poder retirar. Quando eu no outro dia falava com o Andrei Martyanov sobre a questão da guerra, da luta assimétrica e dos meios assimétricos, é no sentido de dizer que há um desequilíbrio cada vez maior de forças, pelo que os ucranianos cada vez mais começam a sentir que são mais eficazes se conduzirem o tipo de ações que se assemelham a atentados terroristas
do que propriamente se entrar em conflito direto militar de igual para igual com os russos. Aí ficam em clara desvantagem. Enquanto se utilizarem meios assimétricos, são meios absolutamente inesperados e que não são exatamente os mesmos meios usados pela Rússia, então aí tem uma probabilidade maior de infligir mais danos e baixas na Rússia. Aliás, nós vimos isso, por exemplo, o que se passou na Crimeia, Sevastopol e num conjunto de outras frentes. Isto é um claro sinal de que a Ucrânia reconhece a sua incapacidade para conseguir chegar, para conseguir causar danos de maior à Rússia, lutando de igual para igual contra esta. O Sr. Margarida Costa, uma vez mais, toca aqui num ponto muito importante, Prigozhin quer que Putin lhe dê carta branca. É verdade, e que lhe dê carta branca no sentido de poder utilizar todo o tipo de meios ao seu dispor, o que inclui a utilização de meios diretos do próprio Grupo Wagner, como inclui também outros meios de apoio das Forças Armadas russas no terreno. Portanto, é um facto, é de facto uma das ambições. O Sr. Jamie Tinker diz que, segundo as notícias de ontem, o Prigozhin está no Sudão. Independentemente de onde ele estiver, o Grupo Wagner está extremamente ativo, portanto, o Grupo Wagner está extremamente ativo na Ucrânia e continua ainda tremendamente, não só ativo, como também eficiente. E depois temos ainda uma outra particularidade, é que o interesse de Prigozhin no conflito no Sudão neste momento é um interesse muito mais comercial. Tem interesse, naturalmente, em ver Dagalo, o general Dagalo a sair como vencedor deste conflito, do que propriamente em debruçar-se sobre outro tipo de situações, do que propriamente em pensar verdadeiramente em influência política ou algo do género. Isso acaba por ser secundário. Depois, a senhora Iveta Rodrigues diz que o conflito de 2014, quanto tempo durou? Se é que um dia terminou? Bom, essa é uma das questões que eu trago sempre para os meus debates e para as minhas análises. É que quando as pessoas dizem que há uma guerra em curso na Ucrânia, eu não tenho a menor dúvida que há uma guerra em curso na Ucrânia, mas essa guerra começou no sentido militar e belicista da coisa em 2014 e começou enquanto guerra civil, que depois naturalmente foi-se degenerando, mas começou sem sombra de dúvida em 2014 e nunca terminou. Houve alguns períodos de tentativa de cessar-fogo e que resultaram infrutíferos. Ainda ontem vi também uma entrevista, ou pelo menos umas declarações de Angela Merkel, que voltou a confirmar aquilo que disse há uns meses à comunicação social alemã, no sentido de que tudo aquilo que estiveram a fazer com os acordos de Minsk foi tentar ganhar tempo para preparar a Ucrânia. Quer dizer, ou seja, isto mostra que uma das partes estava de má fé e que sabiam que, enquanto a Ucrânia tivesse de se debater na altura com as milícias das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk, e com a presença da OSCE, as coisas mais ou menos estavam controladas, embora os acordos de Minsk surgiram numa altura de desespero em que os militares, ou as milícias de Donetsk e de Lugansk, já estavam a conquistar e já estavam a continuar a progredir no terreno e as forças ucranianas estavam claramente a entrar numa situação de perda humilhante mesmo nesse terreno. É muito importante nós vermos isto. Ou seja, houve a necessidade de apresentar qualquer tipo, um acordo qualquer ele que fosse, e depois vamos gerindo as coisas. Isto é má fé. Isto é má fé, é uma tentativa apenas de abrandar os acontecimentos e tentar ganhar tempo. Mas a senhora Iveta Rodrigues continua a dizer que era bom que Trump vencesse as eleições, acho que este conflito ficaria resolvido. Eu acho que este conflito, vamos lá ver, isto é muito difícil fazer este tipo de projeções nos SES. Mas eu acho que este conflito talvez dificilmente tivesse acontecido se nós tivéssemos tido Trump no poder há mais tempo. Porque acredito que as negociações e as vias diplomáticas seriam exploradas de uma maneira completamente diferente. Aproveito e peço uma vez mais a todos aqueles que estão aqui presentes, que se puderem, tiverem essa oportunidade, que por favor vão deixando o seu gosto, o vosso like, para ajudar a promover e também a difundir o canal. Depois, o Sr. Joker diz, acha possível a Rússia ser reintegrada no Ocidente com Putin mantendo o poder? Eu acho altamente improvável que a Rússia tenha interesse em ser integrada no Ocidente. Aquilo que nós poderemos ter é, aos poucos, uma normalização das relações entre a Rússia e o Ocidente,
Mas a Rússia integrar o Bloco Ocidental eu acho absolutamente improvável, até porque a própria Rússia não tem interesse em pertencer ao Bloco Ocidental. A Rússia tem interesse em manter sinergias, em manter boas relações, não tem interesse em ser mais um num bloco liderado por um terceiro. Portanto, não tem interesse sequer nisso. Mas, como é que isto vai acabar por acontecer? Como é que isto pode acontecer? Com base na forma como as coisas estão devidamente organizadas, politicamente, na Europa, isto parece-me que cada vez mais só será possível, neste momento, parece só ser possível, se quando uma das partes capitular. Portanto, até lá não parece que exista sequer um meio termo neste aspecto. Depois, nós temos ainda a questão, realmente, que uma vez mais a senhora Margarida Costa diz, a Rússia tem China, Índia, Brasil, África. E não tem só isso, tem muito mais. E depois nós não nos podemos esquecer do seguinte, é que em agosto nós vamos ter uma nova cimeira dos BRICS. E temos cada vez mais países com interesse em tentar aproximar-se cada vez mais dos BRICS. E uma das grandes ambições dos BRICS neste momento começa pela questão da desdolarização da economia global, ou seja, de acabar com a hegemonia do dólar e com a utilização do dólar nas relações comerciais, por ser considerado uma moeda mais forte e mais estável. E eu lembro-me perfeitamente que há um ano, nos últimos dias de março, eu na altura fiz o anúncio de que estava para ser lançado no dia 1 de abril de 2022, por parte dos BRICS, uma nova moeda que resultaria de um acordo entre os vários BRICS e que teria o seu valor e a sua utilização dependente de um conjunto de outros fatores. Não se verificou esse anúncio a 1 de abril, mas há a intenção para que seja na Cimeira dos BRICS que finalmente possam anunciar essa nova moeda, ou pelo menos esse novo valor de referência, essa moeda de referência para poder ser lançada. Associado a isto, a Rússia, o Banco Central da Rússia vai também lançar a sua própria, o rublo digital, que, segundo se diz, vai estar associado ao ouro, ao valor do ouro, logo tenderá a ter uma estabilidade muito maior do que aquela que tem neste momento o rublo atual. E depois é o abandono paulatino do dólar enquanto moeda de referência na economia, nas transações a nível mundial. Ou seja, se isso acontecer e se isso efetivamente se verificar, o dólar vai entrar num ciclo muito complicado. Eu não vou entrar no tipo de narrativa de dizer que a economia americana vai colapsar, que o dólar vai desvalorizar para níveis apocalípticos. Eu não vou entrar nesse tipo de narrativa, para já, porque, ponto número 1, não sou economista, e ponto número 2, não sou vidente. E há sempre eventos que possam acontecer pelo meio e que possam ajudar ou a atenuar os efeitos de uma determinada contramedida de Estados estrangeiros ou algum outro tipo de ação que possa ajudar, de certa forma, a contornar fragilidades que possam decorrer de um determinado cenário. Mas, para todos os efeitos, a verdade é que vai ser interessante de perceber como é que o dólar e com isso também o euro vão ser afetados por isto. O Sr. Álvaro Martins pergunta se a Arábia Saudita vai ter um papel fundamental nisso. Eu acredito que sim, pelo menos os esforços da Arábia Saudita surgem nesse sentido. A China também, a Índia já está a ter esse efeito, o Brasil já está a ter esse efeito, o Yuan nas últimas semanas já superou o euro enquanto a segunda moeda mais utilizada nas transações económicas do Brasil, e é o euro. E temos um conjunto de outros países também com interesse no mesmo. Portanto, e depois temos outro problema. Isto a propósito daquilo que a senhora Iveta Rodrigues aqui está a dizer, é que o iene pode vir a valorizar. A excessiva valorização de uma moeda também pode ser visto como uma armadilha ou como um presente envenenado. Nem toda a gente tem interesse
em ver a sua moeda a valorizar tremendamente, porque isto pode contribuir para um excesso de disponibilidade de moeda, de uma determinada moeda no mercado, e isso pode levar, isso é inflação, e pode levar a um aumento dos preços dos bens do dia a dia. Portanto, isto também é um perigo para todos. Depois, aquilo que eu gostaria ainda de comentar, diz aqui também o 13 mil vídeos, ou 13K vídeos, resultado eleitoral na Turquia. Pode prejudicar o acordo de paz. O resultado eleitoral na Turquia não acredito que tenha esse impacto significativo no acordo de paz. E vocês vão perceber isso quando ouvirem a cientista política que vai falar na próxima quarta-feira. Mas é expectável que possa haver uma posição que não seja tão pragmática como, por exemplo, se verifica nos dias de hoje. Em que neste momento Erdogan, sim senhor, estou com um pé nos dois mundos, no Ocidente e com a Rússia, e quando tiver de apunhalar o Ocidente, apunhala o Ocidente, e quando tiver de apunhalar a Rússia, apunhala a Rússia. Percebem neste sentido? Ou seja, é mais expectável que isto termine do que propriamente este tipo de abordagem, do que propriamente a questão de um eventual acordo de paz surgir ou não. O problema é que, como as coisas estão, uma vez mais, os Estados Unidos cada vez mais parecem utilizar o tipo de argumento que faz sugerir que estão à procura de uma narrativa, de uma linha de argumentação que lhes permita, para todos os efeitos, sair deste conflito, mas porque já perceberam que, afinal, a Rússia não vai colapsar ao fim de dias, semanas, meses e ao fim de mais de um ano, e que a Rússia tem condições e capacidade para continuar aqui. Aliás, é muito interessante, eu ainda hoje, por acaso disse hoje à tarde no canal do professor Carlos Pérez Dias, eu disse exatamente isto, que foi, vejam a entrevista que eu tenho aqui e que eu conduzi aqui com o Igor Yushkov há 4 meses no meu canal, portanto foi em dezembro que foi publicada essa entrevista, que é um conselheiro de assuntos económicos do Kremlin, e em que ele contou aqui já de antemão aquilo que seria o melhor cenário possível e aquilo que aquilo que os russos pretendiam que acontecesse. Ou seja, durante muito tempo quiseram valorizar, mas não valorizar excessivamente o rublo, conseguiram fazê-lo, conseguiram celebrar um conjunto de acordos e efetuar um conjunto de transações com o rublo, valores que chegaram a andar em torno dos 50 e qualquer coisa, 50 rublos por dólar, mais coisa menos coisa, e conseguiram fazer os acordos em rublos. E agora há um interesse por parte dos russos de quererem fazer uma desvalorização parcial do rublo para que o rublo atinja mais ou menos a relação de 80 a 85 rublos por cada dólar. E neste momento é isso que tem sido mantido, com algumas flutuações pontuais aqui e ali, mas em média tem mantido esta variação entre 80 e 85, tanto quanto ao euro, como quanto ao dólar, mais coisa, menos coisa. Isto basicamente para vos dizer o quê? Suponham que a Rússia faz um acordo no valor de 1000 rublos, com uma determinada entidade. Se a Rússia conseguir fazer esse acordo ao valor de 1000 rublos, quando consegue trocar 1000 rublos por 500 dólares, se a Rússia depois desvalorizar essa moeda, a Rússia continua a ter os 500 dólares, mas vai poder fazer o mesmo tipo de negócio por um valor ainda maior de rublos. Ou seja, consegue preencher e reforçar os cofres, os seus cofres e o seu orçamento de Estado. Portanto, o grande objetivo é isto. Jamie Tinker diz, bom, mas numa economia fechada é possível valorizar a moeda artificialmente. Erro número 1 aqui, ou falácia número 1 aqui. A economia russa não é uma economia fechada, nem de perto nem de longe. Seja a que nível for. Aliás, basta ver as transações comerciais da Rússia com países que não integram o bloco ocidental. E refirma todo o tipo de bens, quanto a importações como exportações. Depois, ponto número 2. Mas então as sanções são o quê? Não são também uma forma de valorizar ou desvalorizar determinadas moedas de forma artificial? Parece-me que sim, porque a partir do momento em que existem sanções, o objetivo é levar determinadas moedas e economias a caírem a pico.
Portanto, quanto a isto, acho que não há aqui qualquer tipo de ehm, inovação ou qualquer tipo de problema. Não vejo como é que isso possa afetar de alguma forma este tipo de situação. Isto é só para vos dizer a situação como ela está a acontecer verdadeiramente no terreno. Portanto, cuidado com os meios onde acedem a esse tipo de entrevistas. Uh, ninguém vai morrer à fome na Rússia. É verdade, assim, a Margarida Costa toca neste ponto. E eu espero poder trazer aqui brevemente uma pessoa que vive por lá e que também é conhecida do Andrei Martyanov e que nos pode passar um pouco como é que é o nível de vida da Rússia neste momento, que ainda há poucas semanas eu não me lembro, mas lá está, as pessoas não veem noticiários russos, as pessoas não veem meios de comunicação social russos, é também por isto que importa banir e censurar, ainda há pouco, esta semana celebrávamos o 25 de Abril, vamos censurar meios de comunicação social russos, portanto é importante manter as pessoas no desconhecimento, porque depois podem ter acesso à realidade e depois começam a perceber que afinal as coisas são mais complicadas e complexas do que aquilo que nos querem dizer. Além de ter havido agora, recentemente, uma revisão em alta do crescimento perspectivado para a Rússia por parte do FMI, face àqueles que tinham sido os cenários traçados no mês de janeiro, ou seja, há menos de 3 meses tinham sido traçados determinados cenários e agora já continuam ainda mais animadores do que eram. As pessoas não viram, por exemplo, a inauguração de mais de uma dezena de estações de metro completamente novas em Moscou. As pessoas não veem o que é que está a ser feito em Mariupol na reabilitação de infraestruturas e de infraestruturas de habitação, por exemplo. As pessoas não veem nem têm acesso à qualidade de vida que numa qualquer cidade média russa as pessoas ainda hoje conseguem ter face a um conjunto de cidades europeias. Portanto, é muito importante vocês perceberem que nós, como diz aqui o Sr. Jorge Pereira, com toda a razão, mais depressa iremos nós aqui passar fome do que propriamente os russos. As pessoas esquecem-se que a Rússia é o país mais rico do mundo em matéria de recursos naturais. A Rússia não é um país, a Rússia é um continente. Deixem de olhar, parem de olhar para os países como nós olhamos para Portugal. Portugal é ali, como é que eu ia dizer, ali um cantinho muito minúsculo, onde as coisas não se passam. Não acontece praticamente nada e mesmo assim tem muito potencial para muita coisa. A Rússia é um país que tem mais de 7 fusos horários em vigor. Estamos a falar de um continente autêntico. Tem acesso a todo o tipo de recursos naturais e consegue cada vez mais tirar proveito deles. Portanto, é muito importante que vocês possam aceder a esses meios. Vejam o TASS, vejam a RIA Novosti, vejam Riadovka, vejam um conjunto de outros meios e depois recortem a informação que lá está. E vocês começam a ver, por causa de Mariupol, é curioso, que eu ainda o ano passado, numa das minhas intervenções na SIC Notícias, eu disse, quando perguntaram, então agora é Mariupol, o que é que se vai fazer a Mariupol? Disse na altura o pivô da SIC Notícias. Então agora o que é que vai ser de Mariupol? E eu disse, com base naquilo que tinha visto, um membro do governo da Rússia a anunciar que iriam querer converter Mariupol numa estância de turismo, porque tinha mais do que potencial para isso. E vou quase que se rir na minha cara disso, mas quer dizer, ponto número um, para já não sou eu que estou a prometer ou a ver ali, ele até disse, turismo em Mariupol, mas acha que isso faz sentido? Não, não sei se faz sentido ou não. Não fui eu que tracei o plano, foi o ministro russo que o anunciou. E agora vemos que aquilo que está a ser desenvolvido e desencadeado em Mariupol é algo parecido com aquilo que realmente tinha sido prometido. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer a Mariupol ou não, e vamos ver, acima de tudo, o que é que vai acabar por acontecer a inúmeros organismos internacionais que, neste momento, ainda são totalmente controlados pelo Ocidente. Isto não é fácil. Tem 11 fusos horários diferentes. Sim, Sr. Luís Filipe, peço desculpa pela minha imprecisão. 11 fusos horários, mesmo assim, estou um pouco cético quanto a isto. Porque se pensarmos em Moscovo, é o Greenwich Meridian Time mais 3, e depois eu julgo que só chegam ao mais 10 ou ao mais 11. Acho que já não tinha dúvidas de que chegassem ainda mais longe, mas é provável que mesmo lá no canto em que fazem o contacto com no Strait de Bering, é se calhar provável que possa ser por aí que consigam chegar
a esses 11 fusos horários. Se a qualidade, diz o Sr. Jorge Cardoso, se a qualidade de vida da Rússia é assim tão boa, gostaria de perguntar por que razão o Sr. Guerreiro não emigrou com a sua família para aquele país. Sr. Jorge Cardoso, todos aqueles que são, e isto serve um pouco para responder àqueles que fazem o mesmo tipo de comentário que eu vou passar a responder a isto mesmo. Sr. Jorge Cardoso, o senhor certamente também admirará imenso a qualidade e reconhece a qualidade de vida nos Estados Unidos, em França, na Alemanha. Bom dia também, Sr. José Alves, e um bom dia para Macau e obrigado pelo desejo de bom feriado. O senhor certamente já sabe e reconhece que Estados Unidos, Austrália, Japão, França, Alemanha, Suíça, todos estes também têm uma qualidade de vida de nível excepcional. Também pergunto, se o senhor reconhece isto, tal como eu, então porquê é que o senhor também nunca foi, juntamente com a sua família, para os Estados Unidos, para a Suíça, para o Japão, para a Alemanha, para a França e por aí fora? Bom, se calhar porque nós podemos reconhecer como evidência que um país tem qualidade de vida, mas isso não significa que, porque um país tem qualidade de vida, eu agora tenho de mudar para lá. Estou a reconhecer que tem qualidade de vida, ponto final. Custa assim tanto entender isso. O facto de se reconhecer que existe qualidade de vida tem de pressupor uma tentativa de mudança física para esse mesmo local. Portanto, e as pessoas dizem isto com frequência e eu sinceramente não consigo compreender como é que as pessoas não param para pensar na pergunta que me fazem e não concluem e não conseguem de facto chegar à conclusão que eu estou agora a tentar ajudar a pessoa a chegar. Olhem para o Canadá. Tem uma qualidade de vida melhor do que Portugal? Tem, sem dúvida. Então porquê que o senhor Jorge Cardoso também não vai para lá? Com a sua família? Porquê? Porque reconhece, naturalmente, tem um conjunto de virtudes, mas isso por si só não significa que, para as reconhecer, que tenha de se mudar para o sítio. Portanto, eu também entendo que não tenho de mudar para o sítio. Embora diga, se tivesse de facto uma boa oportunidade, eu não pensaria duas vezes. Porque, de facto, Moscovo, pelo menos Moscovo, as pessoas normalmente entusiasmam-se mais com São Petersburgo, porque São Petersburgo. Não, Sr. Jamie Tinker, o Sr. Jorge Cardoso está a fazer uma pergunta que muita gente me faz. Não sei se é esse o tom provocatório. Aliás, é em tom provocatório, porque senão o senhor não fazia este tipo de pergunta da forma que o fez. As pessoas perguntam-me isso a miúdo e eu normalmente ignoro. Mas aproveitei aqui a oportunidade que alguém me perguntou para responder a isso mesmo. Mas normalmente as pessoas gostam de São Petersburgo porque é aquela cidade muito mais ocidentalizada do que propriamente aquela cidade muito mais ocidentalizada, que se tentou construir de uma forma a assemelhar-se mais ainda a todos aqueles que na altura frequentavam as cidades de Paris, por exemplo, era uma tentativa de replicar essas grandes metrópoles dos séculos XVII, XVIII e XIX. Eu gosto naturalmente de São Petersburgo, é uma cidade lindíssima, é uma cidade fabulosa, mas ainda assim acho que entre mim e outra Moscou, acho que é uma cidade que, a meu ver, conquistou muito mais e cada vez que lá vou, mais convencido ainda fico da qualidade de vida na cidade de Moscou. Boa noite também, Sr. Rodrigo Mendes. Museu Hermitage, diz assim, aqui o Sr. Luís Tico, bem, quer dizer, só o Museu Hermitage é qualquer coisa de fabuloso. Tudo, quer enquanto palácio propriamente dito, quer enquanto museu também propriamente dito. Quer dizer, é uma coisa absolutamente assombrosa. Mas lá está. Eu acho que é um pouco por aí. Ou seja, Moscou, se houvesse naturalmente uma boa oportunidade, acho que teria essa disponibilidade de ir para Moscou, como se calhar teria para ir para uma outra capital europeia, onde de facto o desafio com as regalias e com a qualidade de vida, estes três pudessem ser compatibilizados. Agora, o que é que eu tenho automaticamente de ir para Moscou? Bom, enfim, acho que já respondi a esta pergunta e isto já passa. Mas acho que as pessoas deviam conhecer Moscou, que é uma cidade gigante, é uma cidade enorme, estamos a falar de cerca de 14 milhões de pessoas, no Oblast nem é só no Oblast, é mesmo na cidade de Moscou, estamos a falar de 14 milhões de pessoas. Estamos a falar de uma rede de metro, para vocês terem ideia, que além de ser espetacular, tem cerca de 240 a 250 estações.
Estamos a falar de realidades e dimensões completamente à margem. Isto tudo sem falar da beleza das mulheres russas. Factos indesmentíveis. Bom, cada um com as suas prioridades, diz aqui o senhor, factos indesmentíveis. Cada um com as suas prioridades naquilo que eventualmente pode procurar na cidade ou não, mas eu prefiro destacar aqui a vida dinâmica que Moscovo tem, mas é uma cidade que eu insisto, eu acho que é uma cidade extremamente exigente e desgastante, cansativa. Cansativa não é no sentido de que nos vamos saturar da cidade, é no sentido em que nós, para irmos para qualquer ponto, a partir do ponto em que estamos, as deslocações facilmente podem chegar a uma hora e tal. Portanto, e isso por si só, e depois, além de usar os meios de transporte, ainda é preciso andar mais não sei quanto tempo. Ou seja, é neste sentido que é cansativo, mas não desgasta, não satura. Portanto, é nesse sentido. Ou seja, é muito exigente por causa disso, porque às vezes é preciso ter certa paciência, porque para se ir a qualquer sítio, a partir do ponto em que nos encontramos, é, pode ser duro, pode ser uma missão extremamente espinhosa. Portanto, era para vos dar naturalmente este princípio. O senhor Alberto Monteiro de Castro pergunta-me sobre o que é a quarta teoria política. Uh, Sugiro que leia, se é que ainda não leu, o livro do professor Alexandre Dugin para ficar a conhecer essa teoria. E, basicamente, eu hoje ficaria por aqui, uma vez mais com o meu pedido de desculpas relativamente a este atraso. E, basicamente, eu agradeço uma vez mais a todos aqueles que vão fazendo os seus contributos financeiros, quer através do canal, através do YouTube, através do Revolut, através do MBWay, através do PayPal, portanto, a todos os que fazem através dos determinados meios, a todos aqueles que colocam gosto o like nos vídeos para ajudar, para ajudar a promover o canal e também a todos aqueles que deixam os comentários, que deixam as opiniões e tudo mais. O senhor Jorge Cardoso diz aqui, não tem, outra vez, não tem nada contra a Rússia e muito menos contra o povo russo. É um grande país com uma grande cultura, mas temos de reconhecer que a Rússia violou o direito internacional ao invadir um país soberano. O senhor Jorge Cardoso, nunca houve ninguém que dissesse o contrário. Aquilo que eu digo é que a intervenção militar da Rússia, se olhar em abstrato para o problema, e com base na matéria que foi tornada pública, constitui uma atuação contrária àquilo que é o direito internacional. Todavia, se um conjunto de condicionantes estiverem verificadas e se considerarmos ainda um conjunto de precedentes que foram criados no passado, nós poderemos ou reduzir a ilicitude do ato ou poderemos mesmo excluir a ilicitude desse ato, ou seja, nós poderemos legalizar, de certa forma, esse tipo de intervenção. Agora, depende da verificação de todos estes seres. E depois há outra coisa, é que dizer que invadiu, as pessoas muitas vezes utilizam a expressão invadiu um país soberano. Bom, mas quer dizer, a expressão invadiu é já para tentar, do ponto de vista psicológico, sugerir que houve aqui algo criminoso e ilegal. Vamos lá ver. Quando nós falamos no exercício, no direito inerente, no exercício do direito inerente à legítima defesa, que é esta expressão que está prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas e que resulta também do costume internacional, o exercício do direito inerente à legítima defesa, ou seja, a legítima defesa é um direito que faz parte do Estado pelo simples facto de o ser, tem de se defender. Isso por si só já significa que vai haver, ponto número 1, uma agressão e que vai haver uma invasão. Porque vai haver um acesso ilegítimo, ou em teoria ilegítimo, ao território de um outro país. E uma agressão há sempre. A questão aqui não é saber se há ou não agressão e se há ou não invasão. A questão é saber se há ou não há legitimidade e licitude e espaço licitude para conduzir um ato de agressão para garantir a própria proteção, sua ou de terceiros. O grande aspecto a discutir é este agora. A qualquer país que se queira defender vai sempre cometer uma agressão sobre o adversário, sobre o inimigo. Sempre. Vai sempre acabar por ocupar, ainda que temporariamente, ou invadir o território do inimigo. Sempre. Portanto, acho que as pessoas estarem a utilizar este tipo de palavras, e o Sr. Jorge Cardoso, naturalmente, não é caso único, mas há dezenas e centenas de pessoas que ainda hoje dizem não, a Rússia invadiu
e até às vezes colocam mais ênfase na expressão invadiu um país soberano. Pois invadiu, mas porque a Rússia entende que, com base num conjunto de critérios, que já foram mais que pisados e repisados por mim, por um conjunto de outras personalidades, incluindo pelo próprio poder russo, entende que isso é o suficiente para conseguir justificar a licitude do ato. Portanto, o que nós devemos estar a discutir não é se é uma invasão ou não e se ela constitui uma agressão ou não. Aquilo que nós temos de discutir é se essa invasão e essa agressão, de facto, tinham ou não algum tipo ou de caso precedente para a legitimar ou alguma base para poder justificar a sua licitude. E quando nós pensamos no Instituto da Legítima Defesa Preventiva, que já existiu no passado, já foi enfocado no passado, e é um instituto que ainda hoje é reconhecido, então nós temos que conhecer muito bem a fundo todos os elementos e todos os fatores para poder perceber se podemos chegar ao fim de considerar a intervenção russa legal ou não. Portanto, é neste ponto de vista. Agora, utilizar outros tipos de argumentos, muito honestamente, eu acho que é uma abordagem e é uma perspectiva redutora. Muito bem. Isto era aquilo que eu queria deixar para todos vocês. Espero que tenha tido, para todos os efeitos, tenha correspondido àquilo que vocês esperavam ouvir, não em termos de, eu não estou aqui com um discurso para querer agradar às pessoas, não é nesse sentido, mas é no sentido de responder, de dar resposta àquelas que possam ser as vossas dúvidas no terreno, e eu acredito que os discursos que existem neste momento são muito dúbios, e acredito até que são intencionalmente dúbios, já para evitar que isso surja. Sr. Jamie Tinker, antes de estar a legítima defesa preventiva, antes de constar na Carta das Nações Unidas, no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, muito boa noite também, senhora Júlia Vorobieva. Antes de constar no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, a legítima defesa preventiva resulta de costume internacional. Aquilo que o artigo 51 da Carta vem fazer não é criar nem atribuir ou conferir um direito aos Estados. Aquilo que o artigo 51 vem dizer é, para já, confirmar aquilo que é o direito costumeiro. Ou que é a noção de direito costumeiro que se tem relativamente à legítima defesa. E depois, vem por outro lado, regulamentar o exercício do direito inerente à legítima defesa. No sentido de que devem dar comunicação ao Conselho de Segurança, quando pretendem invocar a legítima defesa. A legítima defesa tem de respeitar os critérios da necessidade, da proporcionalidade e da imediação. Portanto, há todo depois um conjunto de critérios que têm de ser cumpridos ou não. Agora, posto isto, eu agradeço uma vez mais a todos. Faço votos de muito boa noite também a vocês. Todos os povos têm o direito de viver em paz, Sr. Jorge Cardoso, concordamos inteiramente. Mas os povos do Donbass também têm todo o direito de viver em paz. Os povos também, a Rússia tem o direito de viver em paz e não existe aquilo que se chama de soberania absoluta, em que qualquer Estado pode tomar todo o tipo de iniciativas que quiser em favor da sua segurança, ainda que isso constitua uma ameaça à segurança de terceiros. Não existe a soberania absoluta. O último Estado que fez uso do argumento da soberania absoluta foi um Estado que depois acabou por perder a Segunda Guerra Mundial em 1945 e que era na altura liderado por Adolf Hitler. Porquê? Por causa dessa noção de soberania absoluta, de que ninguém pode pôr um travão a quaisquer que sejam as ambições desse mesmo Estado, em matéria de segurança deles próprios e dos seus próprios interesses. E todos nós vimos como é que as coisas correram. Portanto, isto é só para vos dar aqui alguma noção de que quando dizem não, mas a Ucrânia é soberana e tem todo o direito de escolher se quer integrar a NATO ou não e se quer colocar ogivas nucleares à porta da Rússia. Não, senhor. Não é pensar. Não foi essa ordem internacional que resultou da Segunda Guerra Mundial. Portanto, não podem fazer isso. Senhora Catarina Rolo, vamos ver então se vai permitir partilhar o direto ou não. Ora bem, o Sr. Alberto Monteiro de Castro pergunta se eu poderia traduzir e colocar disponível a minha intervenção na conferência sobre multipolaridade. Vou com certeza fazer isso, espero eu nos próximos dias e espero que possa ser de extrema utilidade para todos vocês.
Uma boa noite a todos. Obrigado a todos aqueles que ajudam o canal a crescer. Cada vez temos mais seguidores, cada vez temos uma projeção cada vez maior. E eu falo na primeira pessoa do plural, porque apesar de ser eu a dar aqui a cara e a dar nome, são todos vocês também que fazem parte deste canal. Portanto, toda a vossa intervenção é sempre de uma extrema utilidade. Portanto, eu agradeço então todo o vosso contributo, é extremamente importante. Desejo-vos uma muito boa noite e também uma ótima semana. Até ao próximo direto, ou caso ele não se proporcione, na próxima quarta-feira, podem contar então com a entrevista à professora Sena Aydin Düzgit, da Turquia, cientista política, que nos vai falar das eleições, o que é que podemos esperar, tanto de Kemal Kılıçdaroğlu, como também de Recep Tayyip Erdogan. Portanto, uma muito boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite.